Boa noite, pessoal. Hare Krishna, tudo bem? Então, estamos de volta, mais uma semana com Noite do Dharma. E agora, sem mais delongas, vamos começar aqui a leitura do capítulo 11 da Bhagavad Gita, que é intitulado A Forma Universal. O capítulo passado, o capítulo 10, para quem não lembra, foi o capítulo onde se explicou Vibhuti Yoga, as opulências de Krishna, né? Vibhuti significa justamente isso, as opulências, as qualidades excepcionais de Krishna, e como a gente pode meditar em Deus constantemente nesse mundo. Sempre que a gente vê algo que é opulento, algo que é sublime, algo que é soberbo, a gente lembra que Deus é a fonte daquilo. Tudo aquilo que é majestoso, que é atrativo, que é grandioso nesse mundo, só o é porque, na verdade, está espelhando a própria potência de Krishna, né? Então, Krishna dá muitos exemplos sobre isso, né? Que é, assim, por exemplo, a primavera, que é uma estação assim, super agradável, né? Que não é nem quente nem frio, que tem abundância de alimentos, né? E é bonito porque as flores estão desabrochando. Ele fala, né, que a primavera representa ele, o sol, a lua, né? Animais grandiosos como o tubarão ou o leão, né? E assim, a lógica, as grandes qualidades, né? Mesmo o vento, o on, vários itens nesse mundo que são assim notáveis, né? Que são excelsos, que são grandiosos. Todos eles, na verdade, só o são porque, na verdade, Krishna é a fonte de todos eles, né? Então, a partir dessa meditação, a gente começa a meditar em Deus, a gente começa assim a se conectar com a transcendência a partir de experiências materiais, né? A gente começa a olhar para a matéria e lembrar assim de Deus a partir da contemplação da matéria, né? E aí, no momento que a gente faz isso, no momento que a matéria passa a ser fonte de uma lembrança divina, a matéria, ela por si só, ela perde a capacidade de nos iludir, né? Na verdade, a experiência material se torna uma experiência transcendental também. Então, esse foi o tema do capítulo anterior, como a gente pode meditar em Krishna nessa forma. E aí também no capítulo anterior a gente teve 4 versos muito importantes, que são chamados Chatusloka, que são considerados os 4 versos da Gita mais importantes, e em um deles Krishna fala Aham Sarvasya Prabhavo, né, que eu sou a fonte de tudo aquilo que existe, né, tanto da matéria quanto do espírito. E essa é uma declaração bem forte, né? Então, o capítulo que nós vamos ver agora, ele gira totalmente em torno dessa declaração que Krishna fez no capítulo anterior, né? Arjuna, ele meditou sobre esse ponto, e como ele mesmo fala no capítulo 10, ele fala, olha, Krishna, você está falando isso a respeito de você, mas você não é o único, né? Que Krishna sozinho estava falando que ele era a fonte de tudo aquilo que existe, né? Arjuna fala, olha, grandes sábios, né, como Narada, Devala, Sita, Vyasa, todos eles confirmaram isso que você está falando agora, né? Então ele está mostrando assim que existe um embasamento de muitos sábios místicos, né, que já tinham profetizado a vinda de Krishna, já tinham explicado a teologia, né, a respeito de Krishna. Então, assim, Krishna, quando ele fala que ele é Deus, que ele é a fonte de tudo, ele não está sozinho, né? Mas ainda assim, Arjuna, ele quer uma prova mais concreta ainda de que Krishna realmente é a fonte de tudo aquilo que existe, né? E esse capítulo vai nesse sentido. Arjuna vai atrás dessa prova. Então vamos lá, vamos começar a ler o capítulo. Arjuna disse, por ter escutado as instruções sobre esses assuntos espirituais muito confidenciais que você tão gentilmente me transmitiu, minha ilusão acaba de ser dissipada. Ó pessoa de olhos de lótus, eu ouvi enquanto você falava pormenorizadamente sobre o aparecimento e desaparecimento de todas as entidades vivas e passei a entender suas glórias inexauríveis. Ó maior de todas as personalidades, ó forma suprema, embora você esteja diante de mim em sua posição verdadeira, como você mesmo se descreveu, desejo ver como você entrou nessa manifestação cósmica. Quero ver essa forma sua. Se você acha que eu sou capaz de contemplar sua forma mística, ó meu Senhor, ó Mestre de todo o poder místico, então mostre-me, por favor, esse ilimitado eu universal. Então, aqui
Arjuna está pedindo para Krishna comprovar a declaração que ele fez antes, né? Krishna, logo no final do último capítulo, ele fala, né? Depois de narrar, de descrever como tudo aquilo que é grandioso e maravilhoso nesse mundo é uma mera assim, fagulha do poder dele, Krishna falou, né? Não tem da minha necessidade de eu ficar te descrevendo em tantos detalhes como eu sustento e mantenho, né, e permito a existência de tantas coisas incríveis nesse mundo, porque na verdade é só com uma pequena fagulha, uma pequena centelha minha que eu faço tudo isso, né? Então Krishna ainda mostra isso, né, que ele não só é a fonte da matéria, ele sustenta a matéria, como na verdade, assim, quem sustenta a matéria não é nem Krishna completamente, é só uma pequena expansão de Krishna, né? Então agora Arjuna, ele quer uma prova disso. Ele está falando, beleza, eu já entendi que tudo aquilo que existe nesse mundo é uma expansão sua, agora eu quero ver como você permite que tudo isso exista. Eu quero ver de fato, né? Quero entender, quero ter essa experiência prática de fato de que você é o Senhor do universo, e que o universo, na verdade, é só o seu corpo material, né? Porque é dito isso, que a matéria por si só, ela não tem dinâmica, a matéria por si só, ela é decrépita, ela tende a se deteriorar, né? Quando nós morremos, no instante que a nossa alma parte desse corpo, o corpo ele começa a se deteriorar na mesma hora, né? A matéria, ela só adquire vida dinâmica, ela só fica ativa porque a alma está lá dentro, né? E da mesma forma o universo se expande, tem, né, planetas, cada planeta com sua órbita. O universo é algo assim impressionante, mas só porque existe uma centelha divina dentro do universo mantendo o universo. Se essa centelha divina não estivesse lá, todo o universo assim entraria também nesse estado, né, de inação e deterioração. Então ele quer ver como Krishna, Arjuna quer ver como Krishna está sustentando todo o universo, e como todo o universo, na verdade, é só como se fosse o corpo, né, material de Krishna. Então isso é algo muito interessante, porque até hoje na Índia a gente vai ver várias pessoas que falam que são avatares, né? Isso não é algo incomum, tem muitas pessoas, muitos mestres que declaram que são avatares. Mesmo aqui no Ocidente, a gente vai encontrar muito menos do que na Índia, mas a gente vai encontrar, né, algumas pessoas que vão falar, alguns místicos que vão falar que eles são Deus, né? E sempre tem uma legião de seguidores que vai acreditar nisso. E Arjuna aqui ele está dando um exemplo. Se você fala que você é um avatar, você tem que mostrar a forma universal, né? A forma universal é justamente isso, mostrar todo o universo, mostrar o passado, o presente, o futuro, mostrar a grandiosidade de tudo aquilo que existe e vai existir, né? Manifestar toda a criação dentro de si mesmo. Então, Arjuna estava pedindo para ver isso, ele estava pedindo para ver todo o universo dentro de Krishna, né? E assim, sempre que alguém falar que é um avatar, a gente faz essa prova, né, dos 9. Mostra a sua forma universal. Se você está falando que é um avatar, mostra a sua forma universal. Uma das características de um avatar é que a vinda dele nesse mundo tem que ser prevista pelas escrituras. As escrituras têm que profetizar, né, a vinda e todas as tarefas que esse avatar vai ter que ser capaz de cumprir em detalhes, né, antes dele vir nesse mundo. Então a gente já tem esse instrumento para poder validar quem é um avatar de verdade e quem não é. Mas, ainda assim, a gente pode manipular, né, assim, as declarações das escrituras, a gente pode fazer um malabarismo, né, tentar assim, interpretar do nosso jeito, né, para tentar acomodar uma falsa profecia lá dentro, né. Agora, mostra a forma universal. Aí não tem para onde fugir, né. Aí a pessoa tem que ser realmente Krishna para poder manifestar essa forma, né? Então Arjuna aqui ele deixou pra gente de herança esse teste, essa validação para ver se alguém é um avatar de fato. Aí, né, depois dele fazer esse pedido inusitado para Krishna, Krishna responde assim: a Suprema Personalidade de Deus disse: meu querido Arjuna, ó filho de Prita, veja então minhas opulências, constituídas de centenas de milhares de variadas formas divinas e multicoloridas. Ó melhor dos Bharatas, veja aqui as diferentes manifestações dos Adityas, dos Vasus,
dos Rudras, Ashwini Kumaras e todos os outros semideuses. Contemple todas essas coisas maravilhosas que ninguém jamais viu ou ouviu antes. Então, Krishna estava falando que, né, como já foi explicado em outros capítulos, né, como no capítulo 7 principalmente, que existe, no capítulo 3 também, né, que existem semideuses nesse mundo, seres muito poderosos, né, muito opulentos, que controlam um determinado departamento da criação cósmica. Né? Cada semideus é responsável por controlar uma parte desse universo. Tem então um semideus que controla, né, um determinado tipo de evento atmosférico, um determinado tipo de semideus que controla, né, o crescimento de determinado tipo de vegetal e por aí vai. Krishna está falando, olha, tá vendo todos esses semideuses que controlam e que cuidam e mantêm esse universo, todos eles, você vai ver agora, Arjuna, todos eles dentro de mim, você vai ver que eu sou a fonte de todos eles, né? E aí Krishna fala assim, né, que as diversas manifestações dos Adityas, né, quem são os Adityas? Os Adityas são os 12 semideuses originais. Aditi, ela é a mãe dos semideuses, né? Dela veio os primeiros semideuses, os 12 primeiros semideuses. Aí ele fala os Vasos. Os Vasos, eles são os semideuses que controlam as direções, né? Norte, sul, leste, oeste, né? Então são 8 Vasos que controlam assim, cada uma das direções, né? Assim, a gente pode dividir o universo em 8 setores, né? Cada um dos Vasos ele estaria controlando, tomando conta de um desses 8 setores. Aí ele fala os Rudras. Quem são os Rudras? Os Rudras são as 11 expansões de Shiva, né? Assim, Shiva ele tem o poder para destruir o universo, né? E os Rudras, essas 11 expansões dele são responsáveis por destruições parciais, né? Os Ashwini Kumaras, eles são assim semideuses da medicina, né? Então, assim, esses Ashwini Kumaras, né, tem Dhanvantari, que é o avatar que vem trazer a medicina ayurvédica, e os Ashwini Kumaras, eles são aqueles semideuses da medicina, né? Tem essa diferença, né? Tem um avatar que vem trazer a medicina e tem os semideuses que regem a medicina. E aí ele fala, sua fonte dos Marutis. Marutis são os semideuses que controlam o vento, né? Tem 49 Marutis, 49 semideuses que controlam o vento. Então ele está falando, todos esses, você vai ver que todos eles vêm de mim, né? Sou a fonte de todos eles. Ó Arjuna, tudo que você quiser ver, contemple imediatamente neste meu corpo. Essa forma universal pode mostrar-lhe tudo o que você deseja ver agora e no futuro. Todas as coisas, móveis e imóveis, estão aqui na íntegra, num só lugar. Mas você não pode me ver com seus olhos atuais. Por isso, eu lhe dou olhos divinos. Observe minha opulência mística. Então, esse é um ponto interessante. Krishna fala para Arjuna que a partir dos olhos, né, humanos que Arjuna tinha, ele não conseguiria ver a forma universal. Ele precisaria ser dotado de olhos divinos. E Krishna faz isso, né? Permite que ele tenha essa visão, né? E aí, como foi falado no outro verso, fala que Arjuna ele estava vendo algo que ninguém mais viu, né? Que ele vai ver agora uma forma universal que só ele pôde ver. Na verdade, tem 2 pontos a partir disso. Não é que só Arjuna viu a forma universal, né? Quando Arjuna vê a forma universal, Krishna manifesta essa forma universal para Arjuna, e todos aqueles que têm olhos divinos também podem ver a forma universal nessa mesma hora, né? Mas eles veem a forma universal por causa de Arjuna. Krishna não manifestaria a forma universal para eles, mas só manifestou para Arjuna. Mas todos aqueles seres que tinham olhos divinos nesse momento, no universo inteiro, viram a forma universal ao mesmo tempo, né? Então, todos os semideuses nessa hora viram, contemplaram essa forma universal. Os grandes sábios místicos viram a forma universal. E até Sanjaya, né, que é o secretário cego do rei Dhritarashtra, ele também viu a forma universal, né? Então esse é um ponto. Não foi só Arjuna que contemplou.
E também não foi só para Arjuna, só nesse momento, né, antes da batalha de Kurukshetra, que Krishna manifesta essa forma universal. Na verdade, Krishna manifestou a forma universal 5 vezes. Essa foi só uma delas. A primeira vez que Krishna manifesta a forma universal é só quando ele ainda era um bebezinho, né, na casa dos pais dele, Nanda Maharaj e Mãe Yashoda. Mãe Yashoda estava com ele, bebezinho, no colo, né, e ele boceja, assim, um mero, simples bocejo. Na hora que ele boceja, Mãe Yashoda olha para dentro da boca de Krishna e vê lá a forma universal, né? Vê vários universos, dentro de cada universo, né? Ela vê assim, o próprio universo onde ela está, dentro do universo onde ela está, ela vê o planeta onde ela está, dentro do planeta onde ela está, ela vê Vrindavana, e dentro de Vrindavana ela se vê, né? E ela vê Krishna também, né? E ela se vê vendo a forma universal dentro da boca de Krishna. Então ela tem aquela visão assim, e ela não consegue entender que Krishna é Deus, né? Para ela, Krishna era só o filho dela e aquele era um evento estranho, né? Ela fica achando que podia ser algum evento divino, ou então algum evento assim, alguma maldição, né? Então ela já começa a fazer alguma cerimônia védica para poder, né, espantar qualquer condição inauspiciosa. Ela não entende que Krishna é Deus. Então a Mãe Yashoda foi a primeira a ver a forma universal, e ela inclusive viu 2 vezes. A primeira vez que ela viu a forma universal era quando Krishna era só um bebezinho e bocejou, e a segunda vez que ela vê a forma universal é quando Krishna já é um pouquinho maior, né, bem criancinha ainda, mas já um pouquinho maior, já anda, já brincava com seus amiguinhos, né? E brincando com seus amigos, Krishna come terra, né? Como crianças fazem, né? Tudo que a criança pega, bota na boca, né? A boca é a primeira porta de informação para as crianças, conhecem o mundo através da boca. Então, Krishna pega um punhado de terra, come aquele punhado de terra, e os amigos de Krishna vão lá e deduram ele, caguetam ele para a Mãe Yashoda. Falam, Krishna está comendo terra. E Balarama, né, que é o irmão de Krishna, o irmão mais velho, confirma, fala, ele comeu mesmo. E Mãe Yashoda vai lá, né, assim, super amorosa, mas vai lá dar uma lição em Krishna, explicar para ele que não era legal comer terra. E aí ela fala, olha, seus amiguinhos estão falando que você comeu terra, é verdade? E aí Krishna fala, né, fala que não comi não. Aí ela pede assim, né, pra Krishna, então abre a boquinha pra eu ver, né, se você não comeu terra, abre a boquinha, né, assim, aquilo que sempre acontece, né, com as crianças, né, aí a mãe e o pai vão lá abrir a boquinha pra ver o que ele comeu de errado, né, e quando ela abre a boquinha, assim, quando Krishna abre a boquinha, que ela vai ver dentro da boquinha de Krishna, o que acontece é que ela vê o universo inteiro. Na verdade, é dito que ela vê os 3 modos da natureza se manifestando, como eles começaram a se manifestar. Ela vê, assim, o Ahankara, o falso ego universal se formar. Ela vê toda a criação do universo. Ela vê Brahma criando o universo, vê como o universo vai se manifestando e se desenvolvendo. É como se fosse passando um filme, assim, né? Desde a hora que o universo surge até chegar naquele momento, e ela olha para o planeta Terra e de novo, né, ela se vê dentro do planeta Terra, se vendo ali dentro daquela forma universal que Krishna manifesta, e olhando para a boquinha de Krishna, ela vê o passado, o presente e o futuro, né? Ela vê todas as coisas que já existiram e as coisas que ainda vão existir, e ela fica atordoada por essa visão, e ela acha que ela está cansada demais, e ela acha que tem alguma coisa errada, mas ela não entende que ela é Krishna, né? Isso porque Mãe Yashoda, ela tem os olhos dela untados pelo bálsamo do amor a Krishna, né? Então ela só consegue ver Krishna como o filhinho dela para poder ter essa relação maternal, carinhosa, afetuosa que ela tem e Krishna tanto gosta, né? Então ela não consegue entender Krishna como a fonte de tudo aquilo que existe, né? Então ela tem essa segunda visão da forma universal. A terceira vez que a forma universal foi demonstrada foi aqui um pouco antes da batalha de Kurukshetra, quando Krishna foi negociar a paz, né? Foi agir como um diplomata com Duryodhana, né? Então Duryodhana estava decidido que ia ter guerra, e Krishna vai lá, assim, a cartada final, a última tentativa para ter paz, né? Os Pandavas não queriam entrar em guerra, mas Krishna então vai lá negociar a favor dos Pandavas. E quando ele chega e começa a dar ótimos argumentos para não ter guerra, né?
Duryodhana recebe Krishna muito bem, Duryodhana era afetuoso com Krishna, mas quando Krishna começa a falar a favor dos Pandavas, em negociar a paz e dar argumentos diplomáticos, aí Duryodhana fica realmente irritado, né, com isso, e ele manda prenderem Krishna. E Krishna fala, olha, não tenta me prender não, mas se fosse você não fazia isso não. E aí Duryodhana manda os homens dele irem lá e prenderem Krishna, e quando eles chegam para prender Krishna, Krishna manifesta a forma universal, né? Parece assim que milhares de braços estão saindo do corpo de Krishna, e de cada um desses milhares de braços tinham muitas armas místicas diferentes, né? Espadas, arcos, flechas, machados, todos os tipos de armas místicas que os semideuses possuem, né? E nessa hora, Duryodhana e todos os comparsas deles sentem como se a pele deles estivesse em chama, né? E aí vem uma luz assim, né? A luz do Brahman, assim, a luz da energia divina de Krishna vai inundando todo o salão dos Kurus, do palácio dos Kurus, né? Dos príncipes Kurus. E aí o que acontece é que eles ficam cegados, assim, né? Eles não conseguem ver a forma universal. Eles só conseguem se sentir na presença da forma universal, como se eles estivessem diante de algo terrível, assustador, amedrontador. Eles nem veem a forma universal de fato. Quem estava lá que consegue ver a forma universal eram aqueles que eram sábios, né? O avô Bhishma, que era o avô dos Pandavas, né? Que era, assim, totalmente sintonizado com Dharma. Drona, que era o mestre dos Pandavas, também era o mestre dos Kurus, né? Também era outra pessoa que vivia pelo Dharma. Sanjaya, né? Sanjaya era o secretário de Dhritarashtra, que até ele que está narrando a Bhagavad Gita agora por Rei Cego, Dhritarashtra, né? E Karna. Karna, ele também, né? Karna, ele era meio irmão dos Pandavas. Ele é o único, né? Ele é irmão dos Pandavas, mas os Pandavas não sabem disso, né? E ele era aliado de Duryodhana. Mas apesar de ser um aliado de Duryodhana, ele está lutando aqui nessa batalha por Duryodhana, está lutando do lado errado. Ele, apesar disso, assim, ao longo da vida dele, era muito correto com o Dharma, né? Então ele também consegue ver a forma universal. E o rei cego Dhritarashtra também perde para Krishna, ele vê essa comoção, todos aqueles que estavam vendo a forma universal, suspirando, maravilhados, e aqueles que não estavam conseguindo, aterrorizados. E aí Dhritarashtra entende o que está acontecendo e ele pede para Krishna para ele também ver a forma universal. E Krishna faz igual ele fez aqui com Arjuna, dota ele de visão divina e ele, que era cego, consegue ter um pequeno vislumbre da forma universal, mas com ele é muito rápido, diferente de Arjuna que vai ver, né, a forma universal assim em detalhes, ele só vê muito rapidamente e já fica, né, assim, muito encantado, e Krishna recolhe a forma universal e vai embora do palácio, sem ser preso, obviamente, né. A partir dali, Krishna decide que ia ter guerra. Essa é a terceira vez que a forma universal foi mostrada. A quarta foi essa aqui que está sendo mostrado para Arjuna. E a quinta vez que a forma universal é mostrada é logo depois da batalha de Kurukshetra. Krishna está voltando para sua cidade capital, Dwaraka, depois que a batalha acaba, e no meio do caminho ele encontra um sábio chamado Utanka. E esse sábio, Utanka, ele pergunta por que a batalha aconteceu, ele pede detalhes da batalha, Krishna começa a contar os detalhes da batalha, e ele fica extremamente pesaroso, chocado, a batalha, né, assim, dito que nessa batalha 600 milhões de soldados morreram, então imagina, uma coisa assim, catástrofe, né? Uma coisa assim que a gente mal consegue conceber. E ele fala assim, Krishna, você é o único que podia impedir essa batalha. Né? O Utanka sabia que Krishna era a pessoa mais poderosa que estava no mundo, mas ele não sabia que Krishna era Deus, né? Então ele fala, Krishna, você era a pessoa mais poderosa, por que você não impediu a batalha? E Krishna fala, é assim que tinha que acontecer mesmo, a batalha ela tinha que acontecer, era uma batalha pelo Dharma. Quando ele fala isso, o Utanka fala assim, não, Krishna, você tinha que ter impedido a batalha e você agiu mal não impedindo a batalha, então eu vou te amaldiçoar. E aí Krishna fala, você pode jogar a maldição que você quiser, Utanka. Maldições não surtem efeito em mim porque eu sou Deus, eu sou a fonte de tudo aquilo que existe, eu sou a fonte inclusive das maldições. E aí o Utanka fala, se você é Deus, me mostra a forma universal. E aí Krishna mostra a forma universal para o Utanka. Na mesma hora ele começa a pedir desculpas por Krishna, por ter ameaçado Krishna. E aí Krishna, né, dá uma bênção para o Utanka. Fala, não, Utanka, você agiu certo, você quis assim, ter uma prova, né, de que eu era Deus. E eu te mostrei minha forma universal. E agora vou te dar uma bênção extra.
Você nunca mais vai ter sede nessa vida. Sempre que você sentir sede, água vai se manifestar para você. Né? Inclusive, é dito que uns anos depois, o Tanka se perdeu num deserto e aí ele invoca essa bênção de Krishna e na mesma hora começam a aparecer várias nuvens, né? Não tinha nuvem nenhuma e do nada aparecem várias nuvens e aí começam a chover e aí ele bebe essa água da chuva e sobrevive, né? Então na Índia, quando assim o céu tá limpinho, não tem nuvem nenhuma e do nada começa a aparecer um monte de nuvem, as pessoas chamam isso de nuvem de Utanka, né? Utanka Mega, as nuvens de Utanka, assim, quando acontece isso, né? Tipo, isso acontece muito no verão, né? O céu tá limpinho, do nada vem um monte de nuvem, né? Porque foi isso que aconteceu com ele. Então, assim, teve 5 manifestações da forma universal. Então, por que Krishna está falando para Arjuna que ele vai ver algo que só ele viu? Se já existiram outras manifestações da forma universal. O que a gente sabe, o que as escrituras explicam, é que todas as manifestações da forma universal elas foram parciais. Né? Só a manifestação da forma universal que Arjuna viu foi a manifestação completa. Todas as outras já eram incríveis, mas ninguém viu a forma universal como Arjuna viu. Então agora a gente vai ler são vários versos, né, onde é descrito a visão que Arjuna tem da forma universal. Então vamos ver. Sanjaya disse: ó rei, tendo falado essas palavras, o Supremo Senhor de todo poder místico, a personalidade de Deus, mostrou a Arjuna sua forma universal. Arjuna viu naquela forma universal bocas ilimitadas, olhos ilimitados, e maravilhosas visões ilimitadas. A forma estava decorada com muitos ornamentos celestiais e portava em riste muitas armas divinas. Ele usava guirlandas e roupas celestiais, e muitas essências divinas untavam o seu corpo. Tudo era maravilhoso, brilhante, ilimitado, e não parava de se expandir. Se centenas de milhares de sóis nascessem ao mesmo tempo no céu, talvez seu resplendor pudesse se assemelhar à refulgência dessa forma universal da pessoa suprema. Neste momento, Arjuna pôde ver na forma universal do Senhor as expansões ilimitadas do universo, situadas num só lugar, embora divididas em muitos e muitos milhares. Então, perplexo e atônito, com os pelos arrepiados, Arjuna inclinou a cabeça para oferecer reverências e de mãos postas começou a orar ao Senhor Supremo. Arjuna disse: meu querido Senhor Krishna, vejo reunidos em seu corpo todos os semideuses e várias outras entidades vivas. Vejo Brahma sentado na flor de lótus e vejo o Senhor Shiva e todos os sábios e as serpentes divinas. Ó Senhor do Universo, ó forma universal, vejo em seu corpo muitos e muitos braços, ventres, bocas e olhos, expandidos por toda parte, sem limites. Em você não vejo começo, nem meio e nem fim. É difícil ver sua forma devido a essa refulgência deslumbrante e onidirecional, como fogo ardente ou imensurável resplendor do sol. Entretanto, em toda parte, vejo esta forma reluzente, adornada com várias coroas, massas e discos. Você é o objetivo primordial supremo, o lugar definitivo que serve de repouso para todo o universo. Você é inesgotável e você é o mais velho. Você é o mantenedor da religião eterna, a personalidade de Deus. Esta é minha opinião. Você não tem origem, meio ou fim. Sua glória é ilimitada. Você tem inúmeros braços, e o sol e a lua são seus olhos. Vejo o fogo ardente saindo da sua boca, e você queima todo este universo com o seu próprio resplendor. Embora você seja um, você se expande por todo o céu, pelos planetas e por todo o espaço intermediário. Ó maior de todos, vendo essa maravilhosa e aterradora forma, todos os sistemas planetários ficam perturbados. Todas as multidões de semideuses estão se rendendo a você e entrando em você. Alguns deles, muito atemorizados, estão de mãos postas, oferecendo orações. Multidões de grandes sábios e seres perfeitos, brandando que haja paz, estão orando a você com um cantar de hinos védicos. Todas as várias manifestações do Senhor Shiva, os Adityas, os Vasus, os Siddhas, os Vishwadevas, os dois Ashwis, os Marutis, os antepassados,
os Gandharvas, os Yakshas, os Asuras e os semideuses perfeitos estão contemplando com admiração. Só esclarecendo as palavras, né, mais complexas que apareceram aqui, né? Os Adityas, a gente já falou que são os semideuses originais. Os Vasus são os 8 semideuses que, né, controlam, que administram as 8 partes do universo. Aí aqui fala dos Sadyas e dos Vishwedevas. Esses Sadhus e Vishwedevas, o que eles são? Eles são seres que também são conhecidos como Upadevas, né? Upa significa quase. Então, quase devas, quase semideuses, né? Então, eles são seres que ficam entre os seres humanos e os semideuses. São mais poderosos que um ser humano, mas não chegam a ser tão poderosos quanto os semideuses, né? Aqui também fala dos Gandharvas, né? Que são os anjos, seres angelicais. Os Yakshas, que são os protetores da natureza, né? E os Asuras, que são os seres demoníacos. Ele está vendo que todos eles vêm da forma universal, né? Aí ele continua orando. Ó pessoa de braços poderosos, todos os planetas e seus semideuses estão perturbados ao verem esta sua forma enorme, com seus vários rostos, olhos, braços, coxas, pernas, ventres e seus vários dentes terríveis. E assim como eles estão perturbados, eu também estou. Ó Vishnu onipenetrante, ao vê-lo com suas muitas cores resplandecentes tocando o céu, suas bocas escancaradas e seus olhos enormes e reluzentes, minha mente fica perturbada pelo medo. Eu já não consigo manter minha firmeza ou equilíbrio mental. Ó Senhor dos Senhores, ó Refúgio dos Mundos, por favor, conceda-me sua graça. Não consigo manter o equilíbrio, vendo esses seus rostos resplandecentes, parecidos com a morte, e esses seus dentes medonhos em todas as direções, me sinto confuso. Todos os filhos de Dhritarashtra, juntamente com os reis que se aliaram a eles, bem como Bhishma, Drona, Karna e nossos principais soldados também, estão se precipitando em direção às suas bocas amedrontadoras, e vejo algumas pessoas presas com as cabeças esmagadas em seus dentes. Assim como as muitas ondas dos rios desembocam no oceano, do mesmo modo todos estes grandes guerreiros entram incandescentes em suas bocas. Vejo todas as pessoas disparando precipitadamente em direção às suas bocas, como mariposas que são destruídas quando se lançam ao fogo ardente. Ó Vishnu, vejo com suas bocas flamejantes devorando todas as pessoas em todos os lados. Cobrindo o universo inteiro com sua refulgência, você se manifesta com raios terríveis e abrasadores. Ó Senhor dos Senhores, cuja forma é tão aterradora, por favor, diga-me quem você é. Ofereço-lhe minhas reverências, por favor, seja benevolente comigo. Você é o Senhor primordial e quero saber mais sobre você, pois não sei qual é a sua missão. Então, Arjuna, ele vê a forma universal e assim, a forma universal é o universo inteiro se manifestando dentro de Krishna. Então, Krishna é todo atrativo, né? Krishna é belo, Krishna é transcendental, mas quando ele vê a forma universal é assustadora, né? Porque a forma universal é o universo inteiro se expandindo de Deus, mas o universo ele é conhecido também nos Vedas como Mrityuloka, o local da morte, né? O universo material é o local onde a morte ela acompanha a gente a cada passo que a gente dá aqui, né? Então ele vê assim, esse universo e vê que o universo inteiro é um local muito assustador, porque em qualquer lugar do universo que a gente vai estar, vai ter velhice, doença, morte, né? Karma. Então, assim, é um lugar terrível, né? E ele vê isso tudo. E ele também vê o final da batalha de Kurukshetra. Ele vê o passado, o presente, o futuro. Então, ele vê o futuro, né? Vê o destino daquela batalha e vê, assim, que muitas pessoas iam perecer naquela batalha, né? Ele vê que o destino da batalha já está traçado. Krishna, né? Assim, já sancionou o resultado da batalha de acordo com o karma das pessoas que estão ali, de acordo com o próprio desejo de Krishna. O resultado da batalha já está determinado. Existe uma outra lição que a gente pode ver por trás disso, né? Que Arjuna viu que se ele lutasse ou se ele não lutasse na batalha, o resultado da batalha ia ser o mesmo, né? Krishna, ele pode usar quem ele quiser como seu instrumento, Krishna não é pobre. Então, se alguém resolve não seguir o seu Dharma, assim, quem sai perdendo é a pessoa que não seguiu o seu Dharma. Né? Se Krishna quer que alguém cumpra uma missão e essa pessoa não quer cumprir sua missão, tudo bem, Krishna pode dotar outra pessoa com a capacidade para ir lá e cumprir aquela missão. Né? Krishna não é pobre, Krishna tem infinitos recursos à sua disposição. Então, quando a gente não segue o nosso Dharma, quem sai perdendo é a gente, porque a gente perdeu
a oportunidade de ser um instrumento de Krishna, né? Então, se Arjuna não quisesse ser um instrumento de Krishna, Krishna arranjaria outro instrumento da batalha. Mas a batalha, ela já ia ter o destino que Krishna gostaria que ela tivesse, né? Então ele pergunta para Krishna aqui qual é a missão de Krishna, porque Krishna tem essa forma universal, e Krishna responde assim: a Suprema Personalidade de Deus disse: eu sou o tempo, o grande destruidor dos mundos, e vim aqui para destruir todas as pessoas, com exceção de vocês, os Pandavas. Todos os soldados de ambos os grupos serão mortos. Portanto, levante-se, prepare-se para lutar e conquistar a glória. Vença seus inimigos e desfrute um reino próspero. Por meu arranjo, eles já estão mortos, e você, ó Savyasati, é apenas um instrumento na luta. Drona, Bhishma, Jayadratha, Karna e outros grandes guerreiros já foram destruídos por mim. Portanto, mate-os e não fique perturbado. Simplesmente lute e você derrotará seus inimigos na batalha. Sanjaya disse a Dhritarashtra: ó rei, após ouvir essas palavras da Suprema Personalidade de Deus, Arjuna, trêmulo e de mãos postas, ofereceu repetidas reverências. Ele se dirigiu amedrontado ao Sr. Krishna e com a voz vacilante falou as seguintes palavras. Arjuna disse: ó Senhor dos sentidos, o mundo se regozija ao ouvir seu nome, e assim todos se apegam a você. Embora os seres perfeitos lhe ofereçam suas respeitosas homenagens, os demônios têm medo e fogem de um lado para o outro, e tudo isso se faz de forma justa. Ó pessoa grandiosa, maior até mesmo do que Brahma, você é o Criador original. Por que então deveriam eles deixar de lhe oferecer suas respeitosas reverências? Ó ilimitado Deus dos deuses, refúgio do universo, você é a fonte invencível, a causa de todas as causas, transcendental a essa manifestação material. Você é a personalidade de Deus original, o mais velho, o santuário definitivo deste mundo cósmico manifestado. Você é o conhecedor de tudo e é tudo que é cognoscível. Você é o refúgio supremo, situado acima dos modos materiais. Ó forma ilimitada, essa manifestação cósmica inteira é penetrada por você. Você é o ar e é o controlador supremo. Você é o fogo, a água e a lua. Você é Brahma, a primeira criatura viva, e é o bisavô. Portanto, faço questão de lhe oferecer mil vezes minhas respeitosas reverências e volto a oferecê-la mais e mais vezes. Ofereço-lhe reverências na frente, nas costas e de todos os lados. Ó poder incomensurável, você é o Senhor cujo poder não conhece limites. Você é onipenetrante, portanto, você é tudo. Colocando-o na posição de amigo, sem sequer conhecer suas glórias, dirigi-me a você com as seguintes palavras imprudentes. Ó Krishna, ó Yadava, ó meu amigo, por favor, perdoe tudo que eu possa ter feito por loucura ou por amor. Quantas vezes eu o desonrei brincando enquanto nos descontraíamos, deitávamos na mesma cama, sentávamos ou comíamos juntos, ou às vezes a sós e outras vezes diante de muitos amigos. Ó infalível, por favor, perdoe todas essas minhas ofensas. Você é o pai dessa manifestação cósmica completa, do móvel e do imóvel. Você é o seu líder adorável, o mestre espiritual supremo. Ninguém é igual a você e tampouco pode alguém ser uno com você. Como então pode haver alguém dentro dos três mundos maior do que você, ó Senhor de poder incomensurável? Você é o Senhor supremo, digno de adoração por todos os seres vivos. Então me prostro para lhe oferecer minhas respeitosas reverências e pedir sua misericórdia. Assim como o pai tolera a insolência do seu filho, ou um amigo tolera a impertinência do seu amigo, ou uma esposa tolera a familiaridade do seu parceiro, por favor, tolere qualquer injustiça que acaso eu tenha cometido contra você. Após ver esta forma universal que jamais havia visto, sinto-me satisfeito, mas ao mesmo tempo minha mente está perturbada pelo medo. Por isso, por favor, me conceda sua graça e revele novamente sua forma como a personalidade de Deus, ó Senhor dos senhores, ó morada do universo. Ó forma universal, ó Senhor de 1000 braços, desejo vê-lo em sua forma de 4 braços, com elmo na cabeça e com massa, disco, búzio e flor de lótus em suas mãos. Anseio por ver você nesta forma. E a Suprema Personalidade de Deus disse: meu querido Arjuna, com prazer lhe mostrei, através de minha potência interna, essa forma universal suprema dentro do mundo material. Antes de você, ninguém jamais viu esta forma primordial, ilimitada e plena em uma refulgência deslumbrante. Ó melhor dos guerreiros puros, antes de você, ninguém jamais vira esta minha forma universal.
pois nem através do estudo dos Vedas, da execução de sacrifícios, da caridade, de atividades piedosas ou rigorosas penitências, posso eu ser visto nesta forma do mundo material. Você ficou perturbado e confuso ao ver este meu aspecto horripilante. Agora basta. Meu devoto, volte a livrar-se de toda perturbação. Com a mente tranquila, você pode então ver a forma que deseja. É bem interessante, porque Arjuna viu a forma universal, né? E Krishna explicou para Arjuna que a forma universal, o universo inteiro, ele existe, né, para basicamente fazer com que a gente possa ter experiências materiais aqui, né, para que a gente possa controlar esse universo, né? O universo, a matéria, ela é chamada de Prakriti, né? Prakriti é aquilo que pode ser moldado, aquilo que a gente pode usar para fazer coisas, né? Então a gente vem aqui e tenta controlar esse mundo, mas Krishna falou que ele também é o tempo. E o tempo sempre vai fazer com que a gente se frustre com as nossas tentativas de controlar a matéria, de ser o controlador, né? Então esse mundo ele existe para frustrar a gente nos nossos empreendimentos egoístas. Esse mundo é um local assustador e é para ser assim mesmo. É o Dharma desse mundo ser um local que mostre pra gente toda a futilidade, né? De uma vida que não é vivida pro Dharma, de uma vida que não é vivida pro serviço, né? Pro serviço incondicional, pro próximo, para Deus. Então, Arjuna, ele vê essa forma universal, vê todo esse poder de Krishna, né? E quando ele vê todo esse poder, ele começa a prestar reverências para Krishna de todas as formas possíveis, e ele se arrepende, né, de ter ele se arrepende de ter tratado Krishna como um amigo ao longo da vida. Ele não sabia que Krishna era Deus, né? Então, como ele mesmo fala, ele brincava com Krishna, eles comiam do mesmo prato, deitavam na mesma cama, zombavam um do outro, brincavam, né? Eles eram dois amigos, né? E eles gostavam muito de esportes, né? Então eles estavam sempre se desafiando para atividades esportivas, e aquele que perdia, né, o que ganhava, ficava zombando dele, né? Então muitas vezes Arjuna ganhou de Krishna nos esportes, ficou zombando dele, Krishna, seu fracote, né? Eles faziam essas coisas, e agora que ele percebeu que Krishna é Deus, ele está muito arrependido e ele pede desculpa para Krishna, né? E quando ele pede desculpa para Krishna, Krishna fala, agora basta, né? E retira dele a visão divina. Por quê? Porque Krishna, ele apreciava, né, essa visão amorosa que Arjuna tinha dele. Arjuna não estava amando a forma universal, Arjuna estava nutrindo intenso respeito pela forma universal, né, extrema reverência, mas não tinha amor pela forma universal, ele tinha amor pelo Krishna, amigo dele. Então Krishna, ele quer algo além do nosso respeito, da nossa reverência, ele quer nosso amor, né? Então, olha só, um detalhe interessante é que é dito que Krishna dotou Arjuna de olhos divinos, né? Agora, olhos divinos significa olhos de semideuses. Por quê? Porque os semideuses apreciam Krishna como a fonte da forma universal. Os semideuses, eles ainda têm desejos materiais, por isso eles ainda são atraídos por esse universo. Logo, por mais elevado que eles sejam, por mais piedosos e poderosos que eles sejam, eles ainda estão presos à matéria. E quem está preso à matéria, quem está preso a desejos egoístas materiais, ainda tem que ter reverência por Deus, né? Para poder ter assim essa cautela ao lidar com Deus, né? Porque senão, se a gente está apegado à matéria e a gente entende que Deus é a fonte de toda a matéria, a gente pode se aproximar com Deus por duplicidade, né? A gente pode se aproximar dele com uma motivação interesseira, só querendo satisfazer os nossos desejos egoístas. Então é importante a gente lembrar da forma universal, lembrar que Deus também é o tempo, é Deus que é a fonte do karma que nos aflige, né? Deus criou esse mundo para fazer com que a gente se frustre com os nossos desejos egoístas, né? Mas para um devoto puro como Arjuna, ter uma visão divina, ou seja, ver a forma universal, não é uma promoção, ela é um decréscimo, né? Arjuna, ele tinha, assim, um tesouro muito maior diante dele, né? Vendo Krishna como um amigo dele, totalmente ignorante da divindade de Krishna, né? E amando Krishna de forma totalmente pura. E era isso que Krishna queria de novo. Então ele fala, agora basta, Arjuna. Volta a ser meu devoto, volta a me ver como seu amigo, né? Não, você não precisa mais me ver como uma forma universal. Arjuna não precisava. Arjuna só viu a forma universal para deixar esse testemunho, para deixar, né, essa herança pra gente, né? Então esse é um ponto interessante. O ápice desse verso não é quando Arjuna vê a forma universal. Isso não é o clímax desse verso, não é parte importante desse verso, não, desculpa, desse capítulo. A parte verdadeiramente importante desse capítulo é quando Arjuna para de ver a forma universal e volta a ver seu amigo Krishna. E isso é algo superior do que a forma universal.
né? Então, esse ponto é extremamente importante para abrir o caminho para o próximo capítulo, o capítulo 12, que é Bhakti Yoga, serviço devocional, né? Então, a gente buscar ver Deus através de um olhar amoroso, né? E não só de um olhar de temor. Isso é algo muito pequeno, isso não permite a gente amar a Deus ou servir a Deus com amor, né? Então, esse que é o ponto central desse capítulo. A lição mais importante desse capítulo é isso, né? Então, agora vamos só ver os últimos os últimos 6 versos desse capítulo para encerrar. Sanjaya disse a Dhritarashtra: a suprema personalidade de Deus, Krishna, tendo falado essas palavras a Arjuna, manifestou sua verdadeira forma de 4 braços e por fim mostrou sua forma de 2 braços, encorajando assim o amedrontado Arjuna. Ao ver Krishna em sua forma original, Arjuna então disse: ó Janardana, agora que vejo essa forma aparentemente humana de uma beleza sem par, minha mente está tranquila e reassumi minha natureza original. A suprema personalidade de Deus disse: meu querido Arjuna, essa minha forma que você agora vê é muito difícil de contemplar. Até mesmo os semideuses buscam a oportunidade de ver esta forma que é tão querida, né? Ou seja, a forma de Krishna como um humano, com 2 braços, né? Que causa amor nos corações, né? Dos seus devotos é muito superior, né? Infinitamente superior à forma universal. A forma que você vê com seus olhos transcendentais não pode ser compreendida através do simples estudo dos Vedas, nem por se submeter a sérias penitências, nem por dar caridade, nem por prestar adoração. Não é por esses meios que alguém pode me ver como eu sou. Meu querido Arjuna, só pelo serviço devocional indiviso é possível me compreender como eu sou, aqui diante de você, podendo ser visto diretamente. Somente desta maneira você pode ingressar nos mistérios da compreensão acerca de mim. Meu querido Arjuna, aquele que se ocupa em meu serviço devocional puro, livre das contaminações das atividades fruitivas e da especulação mental, que trabalha para mim e faz de mim a meta suprema da sua vida, sendo amigo de todos os seres vivos, com certeza virá a mim. Então Krishna fala que essa visão que Arjuna tem, que é transcendental, que vê Krishna mesmo, né, como um amigo, ela é superior do que a visão divina, que vê a forma universal, né? E Krishna fala: só sendo um religioso você não vai me ver dessa forma, vai ver minha forma transcendental, que causa amor, né, que promove amor. Ele fala que só tem uma forma, né? Ele fala que não é através de karma positivo, não é através de conhecimento, a única forma é servindo ele e sendo equânime com todas as entidades vivas, né? Então no final desse capítulo, esse verso que a gente leu agora é o último verso, ele deixa o gancho para o próximo capítulo, que é Bhakti Yoga, serviço devocional, que é o capítulo, né, assim, mais importante da Bhagavad Gita, capítulo 12. Tá bom então, pessoal? Então, perguntas, comentários, vamos ver se temos. Então, primeiro, a Thalita. Boa noite, Thalita. Só pode ser avatar se for Krishna? Não. Assim, Krishna, né? Existem 2 tipos de avatares. Os avatares que são avatares diretos de Krishna, quando Krishna vem nesse mundo cumprir algum propósito, né? Então, Krishna ele, assim, entre aspas, encarna nesse mundo, né? A palavra encarnar é uma tradução que a gente dá, né? Que não é tão boa, né? Ela não captura realmente o significado da vinda de Krishna nesse mundo, porque encarnar significa se tornar carne, né? A alma, ela encarna, que ela vai viver num corpo de carne e osso. Quando Krishna vem nesse mundo, ele vem com seu corpo transcendental, né? O mesmo corpo que Krishna tem eternamente no mundo espiritual, o corpo espiritual dele, vem com esse corpo que ele vem para esse mundo, né? Ele nem um pouco sujeito à matéria. Então tem os avatares de Krishna, as manifestações de Krishna nesse mundo, né? E tem os que são chamados Sakti-Avesha avatares, né? Shakti é a potência, né? A energia de Krishna. Então, e Vesha é roupa. Então, Shakti-Avesha avatar, aqueles avatares que se revestem, né? Da potência de Krishna. Então, Shakti-Avesha avatar, ele é uma alma totalmente pura que Krishna envia para esse mundo para cumprir um propósito, né? Para atuar em nome dele, para trazer o Dharma de volta para esse mundo. E quando esses Shakti-Aveshas avatares vêm para esse mundo, eles não são Krishna, eles não são Deus, mas eles têm todos os poderes divinos, porque eles são enviados, né? São emissários de Deus. Às vezes um rei ele não pode ir numa viagem, então ele pega um dos ministros dele e concede o poder real para aquele ministro, né? Então, apesar dele ser só um ministro, não ser o próprio rei, durante aquela viagem
ele tem todos assim os poderes do rei, né? Ele pode executar todas as funções que o rei executa. Então, a mesma coisa Krishna, às vezes ele empodera uma alma para vir e atuar como um avatar nesse mundo, né? Então, as escrituras falam de alguns casos onde isso aconteceu, Parashurama, Buda, Kalki, né? Tem alguns Avesha avatares. Prabhupada falou que, por exemplo, Jesus também era um Shakti Avesha avatar, também uma dessas almas que não é Deus, mas veio atuar em nome de Deus, né? Então, tem avatares que não são Krishna, né? Tem avatares que são enviados de Krishna, representantes de Krishna. O Girivaradari, boa noite, Girivaradari. Ele perguntou assim, Hare Krishna, Bhishmadeva era um dos 8 Vasos antes de nascer como Bhishma, não era? Exato. Né? Bhishmadeva, o avô Bhishma, né? O avô dos Pandavas, e avô dos Kurus também, né? Dos dois lados da batalha, ele era um dos 8 Vasos, sim, um desses semideuses, né? Que controlam esses 8 setores do universo. E ele se apaixona, né, pela mãe Ganges, né? Tem toda uma história, né? E também tem uma história de que esses 8 Vasos, eles acabam pegando uma vaquinha que não ela na verdade ela já era propriedade de um sábio. Então esse sábio ele fica enfurecido, né? E ele amaldiçoa esses 8 Vasos a nascerem na Terra como seres humanos, né? Então Bhishma ele era um desses 8 Vasos, é isso mesmo. E aí... Ah não, desculpa, quem se apaixona pela mãe Ganges não é Bhishma, é o outro rei, né? Não é Bhishma não, desculpa, me confundi. Ele é o pai de Bhishma. O pai de Bhishma que também era um semideus que se apaixona por Ganges e depois nasce nesse mundo como um rei. E Bhishma é filho desse rei com a mãe Ganges, né? Chama-se Shantanu, Maharaj Shantanu. Né? Então, todos esses Vasos, né? Todos esses semideuses, eles nascem como filhos desse casal, da mãe Ganges com esse rei, Maharaj Shantanu. A Andréia, boa noite, Andréia. Ela perguntou assim, Buda não é Krishna? Não. É explicado, né, no Bhagavatam e em mais detalhes um outro livro chamado Lago Bhagavatamrita, que Buda, na verdade, ele é um Shakti Avesha avatar, né? Ele é um avatar, mas ele não é o próprio Krishna, ele não é o próprio Deus, né? Ele é uma alma totalmente pura que é enviado por Krishna para cumprir uma missão nesse mundo, né? Então, Buda é uma alma, né? Totalmente pura mesmo, né? Totalmente conectada com Krishna e vem representando Krishna. Um ponto que é importante é que Krishna ou os seus representantes, né, eles são igualmente importantes. Assim, não é porque um avatar não é um avatar direto de Krishna, é um Shakti Avesha, que a missão dele é menos importante, né? É tão importante quanto, né? Então, assim, Buda é um avatar importantíssimo. Tanto que tem os Dasa Avataras, né, que são os 10 avatares mais importantes. Já Deva Goswami, que foi um grande devoto medieval, ele faz a lista dos 10 avatares mais importantes. E dentro desses 10 avatares mais importantes, tem 3 que não são Krishna, né? Que é Parashurama, Buda e Kalki. Então eles são representantes de Krishna, mas eles ficaram entre os 10 avatares mais importantes, né? Tem outros avatares que são Krishna diretamente que não ficaram entre esses 10, né? Então é bem interessante isso, que às vezes o representante de Krishna é tão importante quanto o próprio Krishna e às vezes é até mais importante também do que o próprio Krishna.